Sobre as avós? Então vamos falar sobre as avós. A gente está recebendo aqui um trio muito especial. Ele vai contar uma história muito bacana para você. Aliás, várias histórias, e eu já convido você a participar também contando a sua história pra gente. A gente está recebendo a Rita Calegari, que é psicóloga. Rita, seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma alegria ter você aqui. A Ellen Dastre, jornalista, escritora. E foi criada pela avó? Fui criada pela avó. Foi criada pela avó. Tem alguma coisa errada nisso? Só coisa boa. Eu também acho, eu concordo. Mimada, É o meu caso deliciosa. também. A Maria Cecília Dino de Almeida, que é a avó. Tudo bom? Oi, Ela tem uma tatuagem aqui, gente, que ela tem a mesma tatuagem que a netinha. 5, 6, 7, 8. Quem entende de dança vai saber do que eu tô falando, né? É essa a contagem? 5, 6, 7, 8. Exatamente. Vamos lá, deixa eu começar entendendo a história de vocês. Ellen, como foi ser criada pela avó? Como é que é a sua história? Você foi criada paralelamente pela mãe e pela avó? Como é que foi isso? Me conta. Foi no paralelo. Ah. Mãe e vó ao mesmo tempo, tá? Com uns 16 anos para 17, aí eu fui morar mesmo com a minha avó. Nossa. Aí eu passei a minha adolescência direto com a vovó, a juventude. E a minha avó era uma avó mais de adolescente. Minha avó não era avó de criança. Tá. Tá? A gente tá vendo foto aí. Essa foto é sensacional. Me fala. Porque isso aqui são 5 gerações. Presta atenção, gente. Olha que foto legal. Vamos lá. Da esquerda pra direita. Minha bisavó, Tá. a minha avó, Tá. a minha mãe, minha irmã e a minha afilhada, Meu a Amanda. Deus. São 5 gerações que conviveram, né? Que coisa mais linda. Isso é uma coisa dificílima É. de conseguir, né? É sim, é Foram sim. 5 gerações. E foi bom pra você esse relacionamento com a avó, essa presença da tua avó? Olha, foi tão bom e tão rico que eu escrevi um livro. Ah, que Que massa. chama Histórias que Podem Mudar Sua Vida, que justamente eu conto, cada capítulo é uma passagem de aprendizado que nós, netos, tivemos com a minha avó. Essa sabedoria do cotidiano, ela sabia colocar como ninguém pra gente. E nos preparou para as primeiras surpresas da vida, sabe? O primeiro emprego, o primeiro desemprego, o primeiro namorado, o primeiro pé que a gente toma, que dói, que você fala, morri. E tua avó mas foi não importante morreu. ajudando com conselhos, menina? Você não tem ideia. Você tá... Mas que vó moderna, não meu! tem ideia. As le- coisas. E como ela fazia, assim, era uma coisa incrível. E então todos nós aprendemos muito. Até hoje a gente fala, não, porque a vovó falava, porque a vovó dizia, porque, sabe, o ser feliz e ter razão. Então ela fala, você quer ter razão? Você tem. Mas você vai ser feliz com isso? Não, então esquece. Eu adorei. Tá assim. Que coisa boa. Olha, foi ela que fez sinal pra mim quando eu falei na abertura que pai é pra educar e avô é pra estragar. Daqui a pouco ela vai falar sobre isso. Deixa eu conhecer a história da Maria Cecília. Maria Cecília, que alegria ter você aqui. Eu já gostei da sua tatuagem. Isso é muito moderno, você tem uma tatuagem combinando com a da sua neta. Isso é muito especial. Como é que é a sua também relação? acho. Quantos netos você cria ou ajuda a criar? Ou criou ou ajudou a criar? Na verdade, são 7 netos ao todo. 7 netos. 7 netos. De 4 a 22. De 4 a 22. Exatamente. Então, Olha a família dela aí, dá uma olhada. Olha que turma deliciosa. Que coisa boa, Maria Cecília. Olha que bacana então, isso. os filhos e os netos. Filhos e os netos aí. Como é que foi isso? Todo ano, é isso? O Eustáquio, meu diretor, dizendo que todo ano vocês se reúnem para refazer essa foto, para atualizar a foto. No dia de Natal. A foto é obrigatória. Exatamente. Tá certo, tem que fazer mesmo. Um negócio desse tem que registrar. Me conta, como é que foi? Por que você, em alguns momentos, precisou criar seus netos ou ajudou a criar seus netos? Bom, são 4. A primeira, quando se separou, veio morar comigo. Que é muito comum. Então, claro. E nós fizemos um apartamento para ela atrás e ela já tinha 2 filhos pequenos e esses estão comigo até hoje. Depois tem o Marcelo, o menino, não mora comigo. A convivência nossa é mesmo de avó e ele estão sempre Alguns moram com juntos. você hoje ainda? Sim, Quantos moram hoje com você? são 2, 3, atualmente são 5. São 5 netos morando com 2 você? estão em fase... Empresta um pra mim. Não. Nenhum. Empresta um. Nenhum. Ai, que ótimo. Essa é a menor. Esses são os menores.
Olha que coisa linda. E o cachorro maior. E o cachorro que é maior que eles. E como é isso? Como é isso na tua vida? A chegada dos teus netos atrapalhou algo na sua vida? Você perdeu algo com isso, na sua opinião, ou você ganhou? Eu acho que eu ganhei. Se eu perdi, foi porque eu quis. Perfeito. Assumido. E... Você não se sentiu obrigada a fazer isso? Não, não. Faço com muito prazer e na hora da minha dança, hoje não posso ter o dança. Sensacional. Mas eu com muito prazer ajudo, faço companhia. Você não abre mão das suas coisas, é isso. Isso é muito importante. Você tem o seu momento, como a dança, por exemplo. Eu procuro não abrir. Eu procuro não abrir. Às vezes atrapalha um pouco, mas tudo bem. Mas você consegue fazer essa gestão, consigo. Cuidando de filha, de neto, você consegue fazer consigo. isso. Você aprendeu a ter esse tempo. E você acha que para os seus Porque netos... as 3 mães estão em casa, então elas também cuidam. Elas também ajudam? Claro, eles não estão sozinhos. Mas quem ajuda mais? Fala a verdade, conta pra mim aqui. Só, não tem ninguém vendo, só nós, estamos nós 4 aqui. Quem ajuda mais? Quem faz mais? É mais a mãe ou mais a avó? Não, eu vou ser sincera, são os dois. São os dois, está dividido, as tarefas estão divididas. Está bem dividido, está bem dividido. Muito bom. Então vamos lá, a gente tem 2 exemplos aqui, temos 2 histórias. Só para complementar a história da Ellen, você não teve filhos, mas você ganhou um neto de presente. Exatamente. Como é que é? Só pra gente explicar. Porque eu arrumei um marido completo, né? Meu marido tem filhos. Com kit completo. Exatamente, e os filhos dele têm filhos. Então, eu acabei ganhando netos. Eu tenho um de 4 anos e um de 2 meses. Um de 4 e um de 2 meses. E o que foi isso pra você? Você relembrou muitas coisas se colocando no papel de avó? Você que teve essa criação tão importante? Mais ou menos. Minha avó não era avó de criança. Entendi. E então, a minha relação... É novo pra você? É novo. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. Nossa, é uma coisa maravilhosa. É um aprendizado diário. Eu imagino. Vamos lá. Rita Calegari é psicóloga da Rede de Hospitais São Camilo aqui de São Paulo. Obrigado pela presença. Eu contei as histórias delas antes pra gente poder... Fantástica. Uma delícia, não é, de ouvir? Fantástico. Eu adoro, menina. Eu aprendo tanto com elas. Eu Me fala, eu fiz aquela brincadeira ali porque é o que normalmente as pessoas falam. Que pai é pra educar, avô é pra estragar. Eu não concordo com isso, porque tem tantos avós que assumem a educação dos filhos, e aí, no fim, isso só vira uma brincadeira, mas no fundo eles têm uma responsabilidade tão grande e uma experiência tão grande de já ter feito uma criação completa. No fim, o avô ajuda, a presença do avô na criação ajuda. E da avó, especialmente, vamos reforçar que é da avó. Ajuda e ajuda muito. Olha que legal, gostei disso. É muito legal a gente pensar que antigamente, bem antigamente, as famílias elas moravam muito próximas, né? Verdade. Muitas vezes até mesmo na mesma casa, no mesmo quintal, na mesma fazenda. E era natural que os mais velhos ajudassem os jovens a criar e educar os seus filhos. Com toda essa sabedoria que vocês nos trouxeram e contaram pra gente. Com a modernidade, a gente começou a morar cada vez em apartamento menor, cada vez em bairros mais distantes uns dos outros. E a gente afastou isso. É um prejuízo imenso para as relações. Quando a gente valoriza essa inserção do avô, da avó na rotina da criança, a gente não está fazendo nada novo, na verdade a gente está resgatando algo que foi perdido e que faz parte do nosso desenvolvimento e está trazendo tudo o que há de bom. A gente brinca com essa história de que estraga, né? Porque talvez os avós sejam muito sábios e acabam sendo mais flexíveis, mais condescendentes, né? Com as mães das crianças. Mas eu entendo que os avós também são super conectados, são super informados e sabem negociar regras para educar a criança direitinho, né? Às vezes sabem melhor que os pais, cá entre nós. Vamos combinar. Posso falar isso, pode, né? Pode. Não tô ofendendo nenhum pai falando isso, não é? Não, com certeza não. Porque a experiência faz muita diferença. Faz. Maturidade, né? Eu acho que pais hoje, por mais que tenham acesso às informações, livros, mídia, existe toda uma pressão que não existia muito tempo atrás. As mães muitas vezes não podem curtir os seus filhos porque estão envolvidas com carreira, outras demandas. Então ter uma rede de apoio, especialmente uma rede de apoio vinculada, afetiva, como é o caso dos avós, eu acho que é um ganho especialmente para a criança, mas também para os pais. É uma tranquilidade, né? Você saber que tem ali um exemplo que você conhece e que já trilhou aí a jornada da vida e que tem tanto para acrescentar. Olha, eu vou rapidamente, já que vocês deram o relato de vocês, vou fazer o meu aqui rapidamente também. Eu fui mais ou menos criado pela avó também, porque a minha avó foi morar com a minha mãe, minhas 2 avós foram morar com os meus pais e meus pais trabalhavam o dia inteiro.
Então era muito presente a minha avó na nossa criação. Minha avó já era mais velha, ela teve filho muito tarde, então ela não trabalhava, então ela morava com a gente. E a diversão dela, ela era professora, era me alfabetizar. Então eu aprendi a ler e escrever muito cedo, por isso que eu entrei na escola muito cedo e tal. E a minha avó foi minha referência durante muitos anos. Ela infelizmente não está mais com a gente, mas quando eu comecei a apresentar telejornal, e eu apresentava os telejornais, terminava o telejornal, ela me ligava e falava: filhinho, você cometeu um erro de concordância hoje. Que perfeito, olha, que incrível. Era um negócio sensacional. Incrível. E dependendo da cor do cenário do lugar onde eu estava, ela reclamava: olha, essa cor é muito ruim para as pessoas mais velhas, viu, filhinho? Cansa a vista. Um negócio sensacional, ela acompanhou Isso é tudo. impagável. E não só eu e meus irmãos depois, eu sou mais velho, mas todos os outros. Então, Isso é impagável. só foi benefício no nosso caso. Fico até emocionado de lembrar, porque foi realmente muito importante para mim. Você concordou comigo que a avó pode estragar um pouco, por quê? Vou falar um pouquinho. Pra minha avó, por exemplo, se alguém chegasse para ela e falasse: olha, a Ellen deu um tapa na minha cara, ela ia falar: não. A Ellen estava com a mão parada e você deu uma carada na mão dela e deve ter, inclusive, machucado a mão da menina. Entendeu? Então, assim, ela sempre tinha um olhar muito especial pra gente. Muito protetor. Entre quatro paredes, ela falava: vem cá, por que você fez isso? Né? Tá. Mas ela sempre protegia. Defendia, né? E ela dizia o seguinte: na rua, você tem tanto inimigo, aqui eu sou sempre amiga. Tá? Então, eu sempre voltava para casa tendo certeza que eu ia ter uma amiga. Que alguém ia cuidar de você ali. Sempre, entendeu? Então, ela virava mesmo o jogo e ela... Não. Você estava com a mão parada e deu uma carada na mão, a pessoa deu uma carada na sua mão, entendeu? Ela sempre sempre tinha esse olhar. E eu acho legal isso. Você não vê isso de forma errada? De jeito nenhum. Vai lá, Rita, me diga. É um pouco complicado, Tô né? criando polêmica. Vai. Veja, a gente não tem receita de bolo para educar filhos, Que porque bom, senão né? a gente já tinha feito, né, isso publicado e estava tudo dando certo. Eu acho que as histórias elas vão funcionando de acordo com a dinâmica da família. Mas o grande problema, né, muitas vezes a questão da convivência social, porque é importante quando a gente verbaliza, né, para a criança na presença do outro, que talvez ela tenha feito algo errado, porque ela tem a oportunidade de pedir desculpas, né? E às vezes numa atitude muito protetiva, acho que de vez em quando é importante sim a gente proteger, porque o mundo pode ser demais de cruel com os nossos filhos. Verdade, tem que fazer um afago. Sim, mas acho que a gente pode tentar um equilíbrio e muitas vezes propiciar que o filho se entenda e se conscientize de que ele errou e de que ele tem a oportunidade de pedir desculpas para o outro. Porque a gente também percebe isso em sociedade, mas isso né? É o filho. É. Os pais... Se os pais fizerem, talvez fique bom. Fazem isso. Olha que delícia. Esse momento era exatamente onde eu queria chegar. Qual é a diferença entre o que o pai deve fazer e o que o avô deve fazer? Isso tem que ficar claro quando você tem a participação de ambos. Tem. O que é papel de um e o que é papel de outro. Que é o caso da Maria Cecília, por exemplo, que a mãe está muito presente também. Tem que ficar claro o que é papel da Maria Cecília e o que é papel das filhas dela. Se a gente conseguir estabelecer isso num diálogo muito franco, aberto e sincero, e as pessoas seguirem, a gente vai estar no melhor dos mundos. Tá. Porque aí a gente vai ter a regra do jogo e as pessoas, os players, fazendo isso da forma como foi combinado. Aí, ó, chuchu, beleza. A grande questão é que o ser humano é tão complicado, né? Não é tão fácil entrar num acordo, né? ainda mais dentro da mesma casa. Olha a Maria Cecília rindo ali, ela concorda que é tem difícil. emoção, tem ânimos, tem dia que a gente não está tão bem animado assim, tem dia que a gente está mais impaciente, mais intolerante, chegou cansado do trabalho. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, um diálogo e uma divisão de papéis e responsabilidades é muito importante. É importante isso. Muito importante. O avô pode mimar mais do que o filho? Mais do que o pai, perdão? Pode. E acho que a gente também precisa quebrar um pouco essa coisa do mimar. Né? O que é mimar? O que é mimar? Boa pergunta. O que é mimar? Eu não sei, você me fala, você é psicóloga. Eu tô aqui pra perguntar, não pra responder. responder. O que é mimar? O que é mimar? Vamos pedir pra ela. Não existe mimar, existe dar amor. Pronto. Tá? Então, é a forma como você dá amor. Os pais dão amor? Dão. Mas eles dão um amor preparando para a vida. Tá. Os avós dão um amor naquele momento, né? Sabe? Então, é diferente a relação do amor. Por exemplo, com o meu neto, de 4 anos. Os pais são sensacionais.
Eu aprendo tanto como eles lidam com o Rafa. Eles têm um jeito tão legal de lidar, tão moderno, eles pesquisam, eles são incríveis, eles são pais incríveis, então eu aprendo com eles. Bacana. Aí o Rafa vem me procurar para quebrar a regra. Ele fala, vovó, me compra bala. Eu falo, mas a sua mãe não deixa você comer bala, você sabe que não pode. Ela não tá vendo. Eu falo, mas a vovó não pode fazer o que a mamãe não deixa. Então espera, calma, guarda essa informação. Isso acontece com você também, Maricela? Me explica, essa diferença entre o que tua filha pode falar, em geral, a maneira, as broncas que a tua filha dá, os limites que suas filhas colocam e os que você coloca, é diferente isso? Ou no seu dia a dia, por morarem todos juntos, não? É mais ou menos misturado? Não, é diferente. É diferente? É diferente, primeiro porque precisa haver um respeito. Então, a hora que os pais falam, eu acho que a gente tem que você tira o pé. Segurar um pouco. Mesmo que você discorde? Mesmo que eu discorde. Legal, bacana. Aí à noite eu não durmo, isso tudo bem, mas na hora... Por que minha filha fez isso? Exatamente. Mas na hora a gente tem que ter esse respeito, porque senão os filhos ficam perdidos. Tá, senão eles começam a fazer exatamente isso. Chantagem. E foi fantástico, porque as Não foi duas legal? respeitam a autoridade dos pais. Perfeito. Né? Então isso é um exemplo que a gente tem que guardar. De sucesso. E quando a gente pensa em mimar, acho que a gente tem que quebrar um pouquinho a coisa do mimar, Vamos né? quebrar a coisa do mimar. Existem necessidades, existem desejos. Tá para bom. todos nós, para você, para mim, para elas, para as crianças. Aquilo que é necessidade, de fato a gente precisa, né? No caso das crianças, está até no estatuto, né? Do adolescente, da criança e do adolescente. A gente precisa de lazer, de amor, de comida, de proteção, de respeito, de casa, de acesso à saúde. Tudo isso é necessário para você ter um indivíduo bem construído, saudável e apto para crescer em sociedade e contribuir e ser feliz. E desejos. Desejos são aquelas coisas que não são necessárias, né? A gente precisa se alimentar, mas não necessariamente eu preciso comer aquele lanche, eu preciso comer aquela fruta em específico, mas eu posso ter desejo daquilo, eu estou com vontade. Quando a gente equilibra necessidade e desejo, atendendo às necessidades e satisfazendo alguns desejos, a gente tem uma chance legal aí de criar pessoas saudáveis do ponto de vista das interações e consigo mesmas. Quando a gente negligencia os desejos, as necessidades, ou seja, a pessoa vai ter carências, porque eram coisas necessárias. Tá bom. E valoriza os desejos, a gente pode ter o que as pessoas dizem de mimado. Perfeito. Né? Que é aquela pessoa que tem excesso de coisas que não são essenciais, mas faltam as essenciais para a constituição do caráter. E aqui as duas deram um exemplo muito legal em respeitar a autoridade dos pais, que é uma necessidade. Tá. Né? É uma necessidade que a criança entenda a questão do respeito aos mais velhos, do respeito à regra da casa, né? Da negociação entre eles estão ensinando respeito. Na medida que elas respeitam os pais, a criança aprende a respeitá-los também. Agora, então, isso é necessidade. Bacana, ótimo. Agora a gente tem dois exemplos aqui que são exemplos bons em que estão presentes pais e avós. Mas às vezes isso não acontece. Às vezes Muitas os pais vezes. estão ausentes por vários motivos. E a avó tem que realmente fazer o papel de pai. Aí muda essa história, né? Aí o avô realmente tem que assumir este papel que seria do pai. Sim. Desculpa Sim. o termo que eu vou usar, mas ele tem que ser mais chato mesmo. Ele tem que ser mais nesse ponto. Precisa. Isso aí é cuidador, né? Precisa. É isso. Aí ele adotou. Ele educa, Aí, né? Exato. Ele é o educador. Ele é o educador, ele é o cuidador. Quando eu escrevi meu livro, Histórias que Podem Mudar a Sua Vida, que era a relação minha com a minha avó. E eu tinha essa visão de que antes nós tínhamos uma relação muito próxima com os avós. E hoje em dia as crianças não tinham mais essa relação. Aí lancei o livro e depois que eu lancei o livro eu fui pesquisar. E na pesquisa que eu fiz, porque sou jornalista, eu falei, deixa eu ver como é que está hoje em dia. Eu descobri que hoje em dia, diferente do que eu imaginava, os netos têm uma ligação muito mais forte com os avós. Primeiro, os avós não são mais tão velhos. Não. Hoje, Perfeito. As pessoas têm uma qualidade de vida muito maior, os avós são mais jovens, a idade Eles podem até ter a mesma diferente. idade, mas eles aparentam menos idade, eles são mais saudáveis, são mais presentes, são mais ativos. São mais Ativos, ativos, em especial. né? Então, primeira coisa. Segundo, nós estamos conectados também.
com a diferença que a gente está aprendendo tanto quanto a criança. Tem muita coisa que eu estou aprendendo tanto quanto meu neto. E isso é sensacional. Nós estamos num momento de aprendizado que na época com a minha avó eu não tive isso. E tem momentos em que o neto é que vai ensinar os avós, né? Com Tem. toda a tecnologia, isso é uma troca Muito, fantástica, O não é? neto gosta de ensinar o avô da tecnologia? Vovó, você Adora. pôs esse prato no lugar errado. Tá bom, vou pôr no lugar certo. Não, A gente obedece. Obedece. Meu neto esses dias estava me explicando para que serve um poste. Um poste? É. Sério? Um poste que não é só para o cachorro fazer xixi. Ah, não? Não, o poste ele segura os cabos que levam a energia. Vovó, vem aqui que eu vou te mostrar. Com 4 Quando a anos? energia chega em casa. E me mostrou que acende a luz do banheiro. Isso é energia, vovó. Meu Deus, que delícia. Incrível! E nessa pegada da tecnologia, por exemplo, seus netos te ajudam? Você tá no Facebook, na internet, você usa essas coisas, Marcília? Sinceramente, uso muito pouco. Muito pouco. O básico. O Mas básico. quando eu preciso, eles ajudam. São os netos que ajudam. São ótimos. Mais que os Vai, filhos, por né? favor. Tem mais paciência que os filhos, não tem? Eu acho que tem mais. Tem mais, não tem? Eles são mais adiantados que os filhos. É, Os Eles filhos sabem perguntam. Olha isso. coisa incrível. Não é incrível Eu que o não sei saber fazer ele não pergunta fica pra mais ela. hierarquizado? É isso, né? Né? O saber antigamente Quebrou mais uma velho hierarquia sabia. do saber, né? Quebrou, Quebrou. né? O Exatamente. saber ele perdeu isso, ele, né? Você pode aprender com a criança de 4 anos, de 5, de 6, com o idoso de 70. Olha que fantástico. Se a gente tivesse que dar uma recomendação geral para quem vive como elas, a gente ouviu várias recomendações e eu acho que servem de exemplo. Como a Rita nos falou, não há uma fórmula mágica, não tem receita de bolo, cada um coloca em prática, mas quando a gente aprende algumas coisinhas boas, a gente gosta de utilizá-las, né? Isso é inteligente. E a gente ouviu várias dicas aqui. Mas se a gente tiver que pensar realmente numa orientação para esta convivência, especialmente para quem, por exemplo, perdeu um pouquinho dessa convivência, vai retomar. Até por esses motivos que você falou. Essa correria nossa, a gente vai buscar uma convivência maior com os avós. Nós, pais, vamos aproximar os nossos filhos mais dos nossos pais. Como é que a gente faz para que isso não vire um problema? Especialmente se a gente já não fez isso desde sempre. Eu acho que o diálogo, eu sempre vou defender e acreditar demais na força e no poder do diálogo, né? Então, acho que primeiro expressar isso. Olha, eu gostaria de estar mais próximo, eu gostaria que vocês estivessem mais próximos. Sentimos a falta, né, de estar perto dos nossos netos. Eu acho que expressar isso é importante para a gente entender qual é a necessidade e o desejo do outro. Legal. Primeiro. Perfeito. Segundo, negociar, porque às vezes não dá. É. Às vezes a gente tem impeditivos de distância, de agenda, que dificulta, mas aí a gente cai no que você trouxe muito bem, a gente está conectado. Então, Vamos usar a internet vamos pro usar a bem. internet, vamos usar os recursos, vamos trabalhar e se esforçar. Eu entendo que boas relações exigem que a gente se esforce. Não acontece natural. Não vai cair do céu e vai ser tudo fácil e sem esforço nenhum. Muito pelo contrário, boas relações exigem dedicação, exigem atenção, exigem esforço, exigem negociação, como você trouxe, exige boa vontade, como você traz muito. Sem isso, não dá liga, né? E eu acho que negociar é muito importante hoje em dia, porque existem muitos desejos, necessidades, que a gente às vezes atropela do outro sem saber. Porque se a gente soubesse, talvez nós tivéssemos até tido uma tratativa diferente. Então, se a gente puder dialogar naquilo que a gente gostaria e deseja e alcança. Rita, e só- negociar. Sempre. Uma coisa, a gente falou aqui sobre um papel do avô que você até elogiou as duas, que elas respeitam o papel dos pais. Isso. Mas deixa eu só dar um recado agora para os pais também, para respeitar o papel dos avós. Eu já vi muita mãe dando bronca na própria mãe, ou seja, na avó, brava, porque a mãe fez isso e tal, mas a mãe tá lá para ajudar, a avó tá ali para ajudar. Então eu queria também falar para os pais Isso. agora, de que maneira eles respeitam, qual é o espaço desses avós e como fazer isso, por favor. Eu entendo que quando a gente, às vezes, hoje a gente fala muito, especialmente porque você disse da questão da qualidade de vida, né? E muitas vezes existem problemas de saúde em que os filhos passam a cuidar dos pais. A gente precisa, sim, fazer esse movimento de cuidar deles, especialmente quando eles estão frágeis, né? Mas ter um idoso frágil que requer que a gente inverta um pouco o papel e cuide dos nossos pais, não nos dá o direito, não deveria nos dar o direito de passar por cima da autonomia deles e desrespeitá-los, né? A gente precisa manter aí um mínimo de negociação e de respeito à autonomia dessa pessoa. E eu acho que na frente da criança, em especial, vocês trouxeram ambas esse exemplo. Então, muitas vezes, na frente da criança, a gente segura um pouco a onda. Depois a gente chama de canto e conversa. Olha, não gostei do jeito que você falou, acho que você podia ter feito diferente. Para
criança ter uma referência também, não ficar perdida, porque ela não entende, né, determinadas questões muito pequena. E ver o pai brigando com o avô, a mãe com a avó, ou enfim, isso vai deixar a criança Evitar esses infeliz. conflitos na frente da criança. Eu acho que a gente pode conversar apartado. Adorei isso. O que você tem nessa sacola? Agora, então, eu só queria complementar o que você estava dizendo, que é o seguinte, por exemplo, no meu caso, o meu neto, ele não precisa necessariamente de uma avó que cuide dele, porque ele tem toda uma estrutura e ele está muito bem. Tá. O que nós fizemos, eu e meu marido? Nós temos um dia, e isso, claro, foi uma abertura dos pais, nós temos uma tarde com ele. É toda quarta-feira à tarde, ontem, por exemplo, eu estava com ele. Toda quarta-feira à tarde é o nosso dia com ele. Dia dos avós. Exatamente. Nós ficamos com ele na casa dele. Então, eu espero ele chegar da escola com a van, pego ele no colo, tal, papapá, e aí a gente tem o nosso dia, a nossa brincadeira, tá? E que vai mudando conforme a idade dele. Então, no começo, meu marido e eu levávamos ele para natação. Meu marido entrava com ele, porque ele era bebê e tal. Criou uma relação de segurança entre ele e o avô, entendeu? Que é uma coisa assim, ele tá inseguro, ele olha pro avô, entendeu? É muito legal. Depois, e comigo não, comigo é brincadeira. Eu sou praticamente um playground, sabe como é que é? É um playground. Então, agora, eu tô... Nas quartas-feiras, eu pego o Rafa e eu tenho a sacola mágica. A sacola mágica, atenção, Tá. avós. Ele está com 4 anos. Tá. Então, dentro da sacola mágica, eu Você tenho... queria um neto, me empresta a sacola. Tá vendo? Olha as avós negociando ali. Olha, tem muitas coisas, só bobagens. Revista pra recortar. Tá? Revista para recortar, papel, coisinho para colar, tá? Canetinha. Olha. E os pais tá? achando que tem que dar só o iPad pra eles brincarem, não é? O tablet. Olha lá. Fantástico. Aí, Olha lá, ó. eu monto, Isso é muito coisa de vó. eu chego com ele e falo, Rafa, Não é? Coisa de vó. Isso é o coisa de vó. que nós vamos montar hoje? Que coisa boa. Tá? Olha Rafa, o que a gente vai montar? Então ele fala, hoje eu quero montar um trem. Eu falo, mas com isto dá para fazer um trem? Bom, gente, ele já montou avião, trem. Isso aqui é turbina de avião. Nossa. Isso aqui é a roda de trem. Ele já cortou no meio, já virou um caminhão. Assim, vocês não têm ideia do quanta coisa dá para fazer com isto, sabe? E isso é uma coisa que, infelizmente, se perdeu muito. Olha, ele de faz. casa. Isso Respeitar, aqui, né? olha, ele fez comigo. Ele me deu de presente. Olha, tá? o pratinho virou um emoji. Mostra lá pra mim. Ele fez, ele falou lá. que estava muito feliz. Sensacional. Tá? Estava muito feliz. Então, ontem nós fizemos um bolo para a mãe dele, porque é Dia das Mães, ele queria fazer um bolo. Ele comeu metade das coisas antes, mas foi ele quem fez o bolo e ele mordeu o bolo. Deu uma mordida no bolo. Eu falei, mas por que você não me pediu um pedaço? Porque não pode estragar, o bolo é da mamãe. Sensacional. Mas tá com a marca registrada. Eu Aquela acho mordida que é uma assinatura, na minha é o opinião. charme, eu também acho que é o charme. Eu vejo como uma assinatura. Então tem canetinhas, tem durex, tem cola, tem tudo. E ele fala pra mim, vovó, cadê a sacola mágica? É quase uma Mary Poppins, vocês perceberam, né? Ellen, você não poderia ter dado um exemplo melhor, porque aqui mostra muito isso, dessa sabedoria. A gente às vezes pega uma geração de pais aí tão conectados, tão no mundo da internet, achando que a melhor coisa que eles vão oferecer para os filhos é uma série bacana na televisão, um canal de desenhos ou o tablet. Não estou falando que são todos os pais, tá, gente? Por favor, não fiquem bravos comigo. Mas às vezes essa sabedoria dos avós é fundamental. Antes da gente terminar, só queria falar desse negócio da tatuagem e da dança. Você e tua neta têm a mesma tatuagem que essa contagem, que é o 5, 6, 7, 8. Isso, fomos no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo tatuador. E as duas dançam? As duas dançam. Que bacana. Vocês chegam a dançar juntas? Vocês fazem aula? Cheguei. Sério? Ela faz aula num lugar e eu faço em outro. E teve um dia no meu curso onde a gente podia levar um convidado. Aí eu levei a minha filha, que também dança, e ela. Então dançamos nós três. Ela deve mostrar com orgulho que ela tem a mesma tatuagem da avó, não mostra? Eu acho que sim. Eu mostro que tem igual a ela. Não sei ela. Que coisa mais linda. Vamos lá. Como é que a gente acha vocês? Você falou que você não usa muito rede social, né? Mas você tá no Facebook, se quem quiser contar, ouvir suas histórias. WhatsApp.
Tá ótimo. E Tá me ótimo. conta, e você, me fala do livro, onde é que a pessoa te acha no blog? Blog é o conselhodevó.com.br. Eu fiquei muito preocupada com algumas pessoas que não têm uma avó para conversar. Então, eu abri um blog Conselho para de as vó. pessoas poderem Ela me também não te procurar. emprestou os netos, né? Ela Então não me acho empresta, justo. você vê. Eu Você sou viu? testemunha do seu precisei, esforço. né? Mas você também não emprestou a sacola. Eu também vou Não é? fazer aqui. Eu sou Nós juiz temos aqui. kits. Quem quiser te achar, Rita, me fala. Através do hospital, www.hospitalsancamilosp.org.br. Gente, que papo maravilhoso. Eu só posso agradecer a vocês. Vocês são incríveis. Foi um Obrigado prazer. de coração. Obrigada. Foi ótimo. Foi Um papo ótimo. Falar do maravilhoso. que a gente gosta. É isso. E dividir Entendi. experiência com as pessoas. É esse nosso Claro, papel claro. aqui. Adorei as histórias de vocês. Adorei. Vamos ver um...